Fala pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Carlos, mais um episódio do Pode Tratar, nosso podcast. Antes de tudo, tem um sininho aqui para você poder acompanhar nossa página aqui no YouTube e também sempre ficar atualizado dos novos episódios. Bom, hoje eu vou conversar com um colega neurocirurgião. Eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre a especialidade da neurocirurgia. O neurocirurgião trata doenças cerebrais, doenças da coluna, dos nervos, trata de dor, né? Existem muitos mitos e verdades. Hoje no Brasil, segundo os últimos dados, existem apenas cerca de 4.000 neurocirurgiões no Brasil inteiro. Então é importante você saber o que a nossa profissão trata. E para isso, eu trouxe o meu colega, meu amigo, que também é neurocirurgião, o Dr. Rafael. Rafael, obrigado aí pela Eu que oportunidade, pelo agradeço o seu convite, tempo. obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, Carlão. Obrigado. Primeira pergunta, você gosta de docinho árabe? Amo. Ó, tem bastante docinho árabe que a produção Tem gente que fala trouxe. que não é doce. Esse pessoal, eu não sei do que eles estão pensando, não. É isso aí. Bom, o Dr. Rafael também é neurocirurgião. Fala um pouquinho do seu mini currículo, onde você se formou e o que mais você gosta de atuar dentro da neurocirurgia, o que te dá prazer na neurocirurgia. Bom, pessoal, prazer em estar aqui hoje. Novamente, obrigado pelo convite. Eu sou Rafael Bertani, me formei lá no Rio de Janeiro, na Estácio de Sá, e fiz residência por lá mesmo, lá no Miguel Couto, hospital muito famoso, né? É. Por bons e maus motivos. Mas, em geral, bons motivos. Depois da residência, eu vim para cá, para São Paulo, fiz um fellow aqui na USP, de cérebro vascular e base de crânio, né? Hoje em dia eu atuo mais como neurocirurgião geral mesmo, né? Gosto de tratar a coluna, gosto de tratar a parte vascular, gosto de tratar tumor, gosto de tratar hidrodinâmica, válvula, né? Não diria que tem uma coisa que eu gosto mais que outra, mas acho que você vai me entender quando eu falo isso. Eu gosto quando os pacientes ficam bem, né? Ficam Exato. felizes. E às vezes você não precisa nem operar para isso. Às vezes nem é o caso, às vezes um paciente que chega para você com uma dor que pra gente pode parecer bobeira, mas você faz a medicação correta, ele fica bem, manda pra fisioterapia, ele fica bem. Cara, isso pra mim já me dá muita satisfação. Quando eu posso operar e fazer mais ainda por ele, melhor ainda. Boa. Aqui no meu Insta, o seu também deve ter vários acadêmicos de medicina que Sempre. seguem a página, que pedem dicas, alguns até ansiosos, estão no primeiro ano e falam se vale a pena fazer um fellow de neurocirurgia nos Estados Unidos. O pessoal hoje é um pouco ansioso. Então, acho que vale a pena a gente, como nós combinamos, falar dos mitos e verdades desde a época da faculdade até a vida do o neurocirurgião, nosso dia a dia. Meu pai é médico, né? Então, eu sempre, desde meus 14 anos, eu sempre quis fazer medicina. Entrei na faculdade querendo fazer cardiologia. Na época, eu era até Veio parar aqui. eu era monitor de eletro, fazia apostilinha de eletro, ensinava o pessoal do internato. Coitado. Exatamente, meu pai ensinava eletro, tudo. E aí eu caí nas graças da neurologia. Então, neuroanatomia, neurologia, mas eu sempre tive vontade de ser cirurgião. Como que foi a sua história? Como que você... Primeira coisa, como que você escolheu ser médico? Se você tem alguém também na família médico. E como você escolheu a neurocirurgia? Bom, eu não tenho pai médico diretamente, né? Eu tenho dois parentes médicos lá do Rio Grande do Sul, lá de Erechim, cidadezinha do interior, que é a minha tia Liz, né? Prima tia, e o meu falecido tio-avô, Paulo, que eram os dois são otorrinos. E o tio Paulo, cara, era uma figura. Eu já fui lá, já tive a sorte, chance de acompanhar ele lá no centro cirúrgico, né? E eu lembro dele entrando no centro cirúrgico para se trocar com a gravatinha borboleta dele, já com seus 70 e poucos anos. Então, assim, são duas inspirações e, ao mesmo tempo, olha só que doideira, quando eu fazia Krav Maga, eu tinha meu professor de Krav Maga, que era médico, né? Ele era anestesista. E tinha um monte de aluno, né? Alunos do Jax, que também eram médicos. Então, quando eu entrei lá com meus 13, 14 anos, eu comecei a ser influenciado, né? Inclusive, tem grandes amigos. O Stefano, por exemplo, Fiuza, conheci no Krav Maga. Você conhece ele também, Sim. né? Então, cabeça e pescoço lá do Rio de Janeiro. E vários outros. Então, foi uma coisa meio que natural, sabe? Mas tive essas inspirações aí, né? E aí você nunca pensou em outra especialidade? Quando entrei na faculdade, eu não sabia bem o que eu ia fazer com a medicina. Eu falei, vou fazer medicina. Que eu acho que é assim que todo mundo deveria ser. Exatamente. Pelo menos, não que você não possa pensar em nada, mas pelo menos tenha a mente aberta. Tipo assim, Sim. cara, estou aqui conhecendo a profissão,
conhecendo, entrando nesse meio e vou ver o que ele tem a me oferecer, né? Aí um belo dia, estava assistindo a aula lá do professor Silvio, que hoje em dia é diretor da Estácio, e diretor, acho que de todas as Estácio. Eu nem sei direito de explicar o cargo dele, mas é um cargo bem alto. Na época ele era professor, né, de neurologia. E ele deu uma aulinha lá do polígono de Willis. Cara, já gostava de anatomia, do primeiro período. Agora no segundo, vendo neuroanatomia, eu falei, cara, isso é muito legal. Virei monitor de anatomia, fiz um caminho um pouquinho diferente do seu, Aham. mas deu no mesmo lugar, né? E comecei a querer dissecar. Dissequei tudo e falei, cara, dissequei tudo que eu conseguia. Eu acho que eu gosto de cirurgia, né? E aí, aos poucos, né, fui tentando entender, mas eu também gosto de neurologia, de anatomia. Eu não tinha nem tido neurologia na faculdade, fiquei meio assim. Até que um dia eu conheci o professor Rui Monteiro num congresso. Aham. E cheguei e pedi, posso acompanhá-lo ao serviço? Ele me olhou assim, falou, olha só, eu não gosto de curioso não, tá? Você vai lá, mas é para ajudar o serviço e em troca você vai aprender. Você ainda quer? Eu falei, quero. E aí, 2012, comecei a acompanhar lá, ia sempre que podia, tentava manter uma vez por semana, mas quando dava, vinha mais. Acompanhando os plantões lá, fui gostando. Quando eu vi, eu tava fazendo própria neurocirurgia. Foi Entendi. assim. Aí se apaixonou. Foi assim, foi uma coisa tão fácil, né? Que eu nem não teve nenhum momento, nossa, é isso, mas assim, cara, como o que mais seria, sabe? Foi uma coisa meio assim, mas eu cheguei a pensar em fazer plástica. Eu nunca pensei em fazer plástica. A Nunca maioria fala pensei. que pensou em fazer plástica, né? É, Muitos, é. muitos de nós falam, pensei em fazer plástica, mas aí. É, eu pensei em fazer geral e depois fazer barriga, fazer gastrocirurgia. Inclusive, eu fiz um período, eu fiz 6 meses. Eu terminei a Caraca, faculdade, eu prestei, não passei em neuro a primeira vez, aí eu prestei, que legal, cara. passei, aí eu falei, não, é Não neurocirurgia, é isso, não. realmente, de fato, tem que ser. E eu acho essa dúvida muito mais legítima do que quem fala, eu não sei se eu quero neurologia ou neurocirurgia. Essa dúvida eu não entendo. Porque é tão diferente, É, né? Eu, exatamente. assim, cara, é muito mais, eu acho muito mais aceitável o cara falar, eu não sei se eu quero fazer cirurgia vascular, plástica ou neurocirurgia. Beleza, são 3 cirurgias diferentes. Acho válido. Aí você prestou, aí você terminou a residência, desculpa, perdão, a faculdade, aí foi fazer a residência em neurocirurgia. Foi fazer. Tá. Então, para quem não sabe, a residência em neurocirurgia são 5 anos, né? Independente Longos do anos. serviço, são 5 anos. O primeiro ano, normalmente, ou você tem neurologia, ou você tem UTI neurológica, você faz a parte mais de passar visita, internação, dar alta, né? O seu serviço também era assim? E isso aí, pessoal, varia, tá? Eu fui descobrir no R3 já que tudo que a SBN tem ali são sugestões, né? A Sim. SBN só de Brasília Neurologia. Então, eles sugerem que você passe pelo menos 3 meses do R1 na neurologia. Mas tem gente que faz 6, eu fiz 6 meses. Tem gente que faz um ano, né? E, enfim, tudo ali é sugestão, Sim. né? Eu não tive um rodízio de neuro-TI, por exemplo. Eu fiquei Eu tive normal, na né? VP, eu fiquei na UTI do professor Salomão, aí eu tive Sensacional. UTI neurológica, é. Então eu aprendi bastante, Muito parte bom. de hipertensão intracraniana, o manejo, pós-operatório, que isso é, hoje a gente opera e tem que saber as Sim, possíveis, as complicações, o que é complicação, o que é o andar da carruagem normal, né? e é muito melhor aprender assim do que acabei fazendo vários cursos disso também, mas acaba quando você não tem um rodízio, você acaba aprendendo meio que na marra, né? Você vai lá É. passar vídeo no CTI, aí fica aquela coisa assim, com o tempo você vai aprendendo, mas é bom ter uma coisa organizada, né? Você sabe que, voltando, ainda falando, ainda mais que tem muito acadêmico que me segue, deve te seguir também. Semana passada eu entrevistei o Paulo Camargo, que foi um tenista super famoso, tudo, e ele venceu diversas dificuldades. E a maior dificuldade dele era as pessoas falando: "Ah, você não vai conseguir, você é muito velho para isso". Eu recebi esse tipo de informação, que eu não ia conseguir fazer neurocirurgia, porque o genro era muito inteligente e tava tentando 2 anos e não tinha conseguido fazer Caraca. neurocirurgia. E hoje, quando eu vou fazer algumas aulas em ligas acadêmicas de neurocirurgia, a primeira coisa, pessoal, é muito difícil passar em neurocirurgia? Nossa, é tão impossível desse jeito? Você teve essa sensação e você achou difícil? Claro, obviamente tem que pôr a bunda na cadeira e sentar e estudar, mas o que que você acha do ingresso na residência de neurocirurgia? Por que que ela é tão temida desse jeito?
Primeiro, muito pouca vaga, né? Aham. E assim, na minha época, né, sou nem tanto, mas agora as notas estão realmente, eu tenho acompanhado um pouco, assim, realmente muito, muito difícil, muito altas as notas, né, para passar. Então, acho que isso já dá um medo, Sim. né? E acho também a ideia de você não passar de primeira é assustadora. Eu achava assustador isso. Imagina se eu não passar de primeira. Hoje em dia, cara, eu penso, cara, de que é um ano, 2 anos, faz diferença nenhuma, Nenhuma. né? Lá na frente, hoje não faz nenhuma diferença. Na hora é o fim do mundo. É. O mundo vai acabar. Mas, assim, eu acho que assim, quando eu comecei a estudar, eu fiz um negócio que nem todo mundo faz, mas eu fiz uma prova teste, né? Tipo, eu vou fazer uma prova só pra ver como é que é. Fui muito mal na prova. E no Rio, assim, é muito mais fácil que passar do que aqui em São Paulo. Né? Assim, historicamente, Tá. pra qualquer coisa, qualquer curso, né? Então eu falei, cara, ferrou. Tipo assim, não vai dar. E aí eu comecei a estudar muito triplicado, só que eu fiz isso um ano antes de fazer a prova. Então eu tinha todo o ano pela frente. Então isso ali pra mim foi um wake up call, né? Foi um tapa na cara, tipo assim, olha, bicho, assim não vai dar. Eu acho legal você até dar uma dica para os acadêmicos fazer simulado. É. Porque eu acho que você não fazer simulado é a mesma coisa que você não olhar sua conta bancária porque você sabe que está negativa. É, Sabe? é, Não, eu tô é. com medo, tá negativa, eu tô com medo. Você tem que encarar a realidade. E fazer Falar, questão. poxa, eu não sei nada disso, eu sei muito disso, vou descansar um pouco porque eu sei muito, mas isso aqui eu não sei nada, né? Você tem que fazer o simulado, acho que é importante. Total. E eu acho assim, eu tive colegas que eles estudavam, eles conseguiam apostilas antigas de médio curso, né? E outros similares, e já faziam as questões das apostilas desde o começo da faculdade. É, então. Olhando para trás, eu acho isso muito benéfico. Muito, eu acho que. Até foi uma pergunta que eu, que eu deixei de fazer para o Paulo e depois eu fiz aqui depois do podcast. Se você acha que a disciplina ela vence o talento. Acho Por que eu total. estou perguntando isso? Porque será que é só quem é talentoso, quem é mega inteligente que faz neurocirurgia? Por ser poucas vagas, por os concorrentes estarem extremamente nivelados, né? O primeiro colocado está muito próximo do E segundo. assim, 8.9, 8.8, mas o 8.6, tipo assim, não Já era, tá passou. lá embaixo, Cara, né? isso é triste. Então é mais a disciplina de você estudar diariamente, né? Começa cedo, né? O quanto antes. Faz as questões, porque isso aí já, assim, tem até artigo sobre isso, que os caras lá nos Estados Unidos, eles estudam muito a prova, né? Aham. Estudam como estudar, publicam. Então já mostraram que a melhor forma de estudar é com as questões, fazer questões, e com os tal dos flashcards, né? São os Sim, dois, que é estudo o, ativo, Você né? tem que criar o flashcard, rever ele depois, tem que ir lá fazer a questão, se perguntar depois de novo, anotar o que você errou e fazer o estudo mais ativo possível. Eu Então isso gosto, eu é... gosto de explicar. Sim, Porque se você consegue explicar de um jeito simples uma coisa complexa, quer dizer que você entendeu. sim. É igual a gente no consultório. Ah, doutor, o que é a hérnia de disco? Ah, é um fragmento. Não, acabou. Um pedaço ali do Olha, é um disco. pedaço que está no meio do corpo vertebral, ele é meio gelatinoso, você fez força e saiu. Se você consegue explicar para o leigo, quer dizer que você sabe tudo que está lá entre linhas e você sabe. Eu gosto muito de explicar. Isso da disciplina que você falou, só sem querer mudar de assunto, mas mudando, é porque eu lembrei de uma história. Quem me contou foi o Michael Lawton, tá? É um grande É, cirurgião cerebrovascular dos Estados Unidos. Acho que da nossa época é um dos maiores. né? Provavelmente maior ou por aí. Top 3 com certeza. Ele falou assim, cara, no meu R2 eu tava me achando muito ruim. Ele falou? Eu tava me achando muito ruim. Eu tava muito pra trás dos meus colegas. Eu tava com muito, tipo assim, me sentindo muito fracassado. Aí eu peguei, fui pro laboratório e comecei a treinar no microscópio que nem um doido. Tipo assim, eu não sei se ele é muito humilde, na verdade, mas enfim. Mas olha a reação dele, né? Tô me sentindo mal, vou desistir. Não, vou treinar que nem um doido, né? Então, acho que cultivar essa reação, esse tipo de reação, é muito mais saudável do que, não dá, não tem como. Mas eu acho que humildade é diferente de você ficar falando, não, eu não sou bom, eu não sou bom, não, você está exagerando. Não. Humildade é reconhecer que você sempre pode melhorar. Por exemplo, eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Ele é tudo que ele é e ele é o primeiro a chegar no treino, ele é dos últimos a chegar, ele treina com um grupo, ele participa com um grupo, porque ele sabe que ele é o melhor. Para ele, ele e o mundo sabem disso, mas ele precisa manter aquilo.
Então, isso que eu acho que é humildade, sabe? Não é ele pegar e falar, não, eu não sou bom, o mundo todo tá errado, É, eu não sou bom. isso chega a ser piada, né? É bobo, né? Então, é a mesma coisa, um neurocirurgião top de linha fala, não, eu não sou bom, todos os meus casos vão bem, mas eu não sou bom. É Não, isso sorte. é bobo, né? É sorte, não. Então, sempre tá aprendendo, sempre tá estudando. Acho que isso que é humildade, Com né? certeza. A gente estava falando um pouco sobre da residência da neurocirurgia, né? Para entrar no nosso assunto mitos e verdades aí. Eu lembro que eu passava visita assim na residência, encontrava o pessoal da cirurgia cardíaca, da cirurgia geral, da clínica médica, e falava, nossa, a residência mais pesada da medicina. Meu Deus, vocês são doidos. Como se aguenta? Neurocirurgia, como você aguenta? Neurocirurgião não sai do hospital. Os chefes são bravos. O que que você acha que tem de mito e de realidade aí na residência, do seu ponto de vista, na sua vivência, da residência da neurocirurgia, independente do primeiro ano ao quinto ano? Cara, eu queria muito mostrar um memezinho que tem naquela página Neurosurgery Memes, Uhum. que é o Lula Molusco, assim, preso em casa, olhando a janela, o Bob Esponja e o Patrick lá, tipo, brincando. Aí tava lá, Lula Molusco, residente de neurocirurgia. Outros residentes, eles lá fora, tipo, cara do hospital pra sempre. Eu acho que, assim, é mito que você não dá pra fazer residência, é impossível, mas é verdade que é puxado, né? Eu não digo, não sei, é difícil dizer, isso é mais puxado, porque ortopedia, por exemplo, outras cirúrgicas também são muito puxados, depende muito do serviço, né? Sim. Mas que é uma das mais puxadas, não tenho dúvida. Você pega o pessoal da cirurgia geral, por exemplo, de um serviço grande, por exemplo, na USP, e tem um volume grande de trauma tudo, eles não param. Não para um segundo. O plantão deles é Da própria muitas vezes ortopedia, da muito obstetrícia. pior que o nosso. Não para, não para. Agora, eu lembro de uma coisa que me deixava muito, assim, não é que eu ficava chateado, mas eu ficava com muita inveja, que dava 8 da noite, o pessoal da anestesia trocava o plantão. O cara ia pra casa 8 da noite, garantido. É, Caraca, né? é. E a gente, tem hora de acabar, se acabar, e vai, né? Então, É. isso era uma coisa Tem que, pergunta? pra mim, fazia diferença. Então, e assim, se você pudesse fazer a residência de novo de neurocirurgia, você faria? Com certeza. Você faria? Eu faria, com certeza Faria absoluta. também. Com certeza. E eu faria com outra cabeça, né? Tipo assim, já sabendo que é isso mesmo, tudo bem, Você tá tranquilo. com quantos anos? 31. 31. Você é neurocirurgião. Eu tô com 36. Tudo bem, é a É, mesma geração. Mas acho que mais velho talvez aproveitaria mais, você acha? eu acho que sim. Assim, uma coisa é fazer de novo agora, outra coisa é voltar no tempo, né? Mas se Sim, tivesse que fazer de novo agora, eu faria sim. Tem muita gente que faz, né? Tem gente que vai para os Estados Unidos e faz de novo. Muita gente não, mas tem alguns que fazem isso, né? sim. Vão para outro país, fazem de novo. É. E eu nunca vi ninguém reclamar disso, assim, tipo, Não putz, valeu a dei pena. mole. Nunca vi. Não, eu tenho um Todo amigo que eu que conheço, tá nos Estados Unidos já tem 2 anos já e tá super feliz. Fala, olha, o mesmo aperto que eu tô passando aqui, vocês estão passando aí no começo de carreira, só que eu tô em outra situação. Ponto final. ele tá numa via, né? Autobahn, né? É, Vai acelerar ali e ninguém segura mais, né? exatamente. Tem alguma pergunta no Instagram? É. Também é Se bom. quiser passar para André aí para poder. Não, pode Tá bom. falar. Isso é bem importante, falar de maneira simples que o paciente te entenda. É Isso verdade. aí, obrigado. Pessoal, se Porque quiser mandar pergunta aí de neurocirurgia, de doenças da coluna, doenças cerebrais, fica à vontade, tá? Pode deixar ainda, viu, Ricardo? A live, pode deixar. E aí vamos respondendo aí o pessoal. isso é uma coisa que eu acho que a gente deveria aprender mais na residência, né? Como falar com o paciente, cara. Eu acho que Parece gestão bobeira. e como falar com o paciente. Mas sabe o que eu fazia? Sempre que o meu chefe ia conversar com o paciente, Você ia com o junto. familiar, pós a cirurgia, eu ia junto, ficava quieto do lado, mas ele fala assim, não concordo, eu falaria desse jeito. Eu também Vou fazia muito isso. repetir. Eu repito muito o que as pessoas fazem, porque aí você vai criando o seu jeito, Sim. né? Até com o paciente. Então, pô, esse médico lida bem com os pacientes. E isso que você falou, assim, é super importante, que você estava aproveitando tudo que você podia aproveitar na residência, até o jeito de falar com os pacientes. Exatamente. Eu passei TV também. É. eu fiz um tempinho observership nos Estados Unidos, né?
E, cara, eu conheci um médico lá, o Bendock, Bernard Bendock, e ele falava muito bem. É incomum, né? Porque às vezes o pessoal fala que os médicos não sabem muito. Sim. Mas esse cara, ele tinha um traquejo com o paciente, cara, que não parecia uma consulta. Ele chegava, ó, eu tô com o Rafael aqui, ele veio do Brasil, não sei o que, fazia piadinha e tal, não sei. Quando você via, ele tava examinando o paciente. Cara, como é que... Sim. Sabe, assim, uma coisa espetacular. E acho que é isso que a gente tem que tentar fazer, né? A experiência do paciente ali era Boa. 10. E a gente não aprende isso na residência, nada Não. disso. Ô, Rafael, me fala, a gente conversa muito, inclusive vindo para cá, de que a neurocirurgia ela é muito temida, né? Por conta das doenças, né? Então, a gente trata doenças cerebrais, doenças da coluna vertebral, doenças do nervo, dor, Parkinson, né? Funcional, né? Que Dor e são funcional. distúrbios do movimento, né? E dentro do cérebro tem vários subtipos, vascular, basicano, tumor, hidrodinâmico. Isso, então é a hidrocefalia, que é quando tem muita água na cabeça, é aneurisma cerebral, que é aquele, né, sempre passa na TV, que é algum famoso, acabou tendo, trauma de crânio, trauma de coluna. Trauma. Eu tenho, não sei se você tem essa vivência, mas no meu consultório, hoje um paciente falou, inclusive, eu não sabia que neurocirurgião cuidava de coluna. Direto. Eu achei que fosse só da ortopedia, Direto. só, até o pessoal da produção achava que era só da ortopedia. Você tem essa vivência também de... Direto. Enxaqueca, você atende ou você passa por Atendo. neurologista? Atendo, eu faço dor também, né? Então, atendo tudo, assim, É claro, tem coisa, por exemplo, eu não faço DBS, não faço funcional, né? Então, isso eu passo pro colega, mas eu atendo dor também, e assim, clínico mesmo. Tá. Então, tenho muita paciente com enxaqueca que chega não sei da onde, com remédios aleatórios, assim, medicamentos aleatórios. Já passei por 18 psiquiatras, e aí, sabe, umas coisas assim. Sim, Que aí você vai, cara, ajusta 3, 4 coisinhas. legal. Pessoal, quem tiver dúvida aí na live das doenças da neuro, os acadêmicos de medicina sobre residência, vai mandando que o pessoal da produção vai falando pra gente. Ah, Até quantos anos é indicado para um idoso fazer uma cirurgia de coluna? Cara, que pergunta legal, né? hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais isso. Depende de vários fatores, né? O Rafael vai falar da opinião dele, mas depende das doenças associadas, né? Comorbidade. Né? Que é bom. Pode falar. Até quantos anos? Que é indicado para um idoso fazer uma cirurgia. Até quantos anos que um idoso pode fazer uma cirurgia de coluna, né? Não tem uma resposta, né? Hoje não tem uma idade. Nós já operamos, eu e meu colega, já operamos pacientes de 80 anos de idade e saiu super bem, né? Então depende das comorbidades, ou seja, das doenças associadas, pressão alta, diabetes ou tumores, obesidade, se o paciente tem um organismo que vai aguentar uma cirurgia de grande porte, né? A expectativa de vida, a expectativa dos familiares, né? Se o paciente ele é funcional ou não. Então, assim, não tem uma idade que proíbe. A partir de tal idade não se faz mais a cirurgia. E sim, quais as condições gerais. Você concorda, Rafael? Total. O meu chefe falava muito da idade cronológica versus idade biológica, que é aquele paciente que tem 80 anos, mas tá super ativo, super saudável, putz, corre maratona, sei lá, coisas desse tipo, né? E aí, uma coisa que eu vi no congresso no CNS 2019, estavam falando sobre cirurgia de metástase, espinhal, aquelas coisas, aquelas discussões que nunca vão acabar, né? Aí um senhor levantou e falou assim, eu tenho 95 anos, eu sou neurocirurgião aposentado, eu operei uma metástase vertebral com 92 e tô 100%. Tipo assim, ele teve a ele tava metástase. assistindo a aula e alguém falou, não, pera, velho. Não, hoje não tem mais isso não, imagina. Tem mais alguma? Após a denervação facetária e radiculotomia, é normal sentir dores nos pés? A radiofrequência e a radiculotomia, provavelmente, né? Denervação facetária e radiculotomia. Tá. Tem que ver quanto tempo depois. Difícil de saber com essa pouca informação. Né? É pouca informação. Tem que ver faz quanto tempo, se tinha dor antes do procedimento, às vezes pegou uma raiz, né, um nervinho, às vezes é do próprio procedimento,
Às vezes também o paciente estava com uma dor absurda e não estava nem dando conta dessa dormência, que era uma coisa que nem era tão incômoda assim. Exatamente. Acontece muito isso, às vezes. A pessoa tem uma dor lombar e na perna e no pé mas a dor lombar é tão intensa que você trata a dor lombar e a que Depois começa a fica doer o pé. começa a doer um pouco mais. Mas Tem ela mais- falou foi formigamento, não foi? Ou foi dor? Foi dor. Foi dor. Dor no pé. Tá- Pode ter ficado mesmo. Tem mais alguma? E se é normal uma criança fazer cirurgia de coluna? Nossa. Pode ser de escoliose, pode ser malformação de alguma parte da coluna vertebral. Hérnia de disco em Trauma. criança. Hérnia de disco não é comum, mas um trauma é sim. Mais alguma por enquanto? Não? Não, vamos lá, não é normal, mas pode acontecer. Pode acontecer. Exatamente. Na medicina, nada é 100%, né? Bom, então, por que eu vejo é muito temida a neurocirurgia pelo paciente, né? Então, poxa, doutor, eu vou fazer uma cirurgia de coluna, tal pessoa ficou na cadeira de rodas, tal pessoa não tá andando Meu vizinho direito. operou coluna, ó. Meu vizinho operou a coluna e agora tá pior, ele não devia ter operado. Ah, operou um tumor cerebral e ele não mexe mais o braço, não fala mais. Fala um pouquinho da sua opinião sobre isso, depois eu vou falar a minha também. Dos mitos e verdades da cirurgia de coluna. Eu acho que é muito, assim, você falou um pouco de cérebro, né, mas vamos focar na coluna. Eu acho que é muito importante, a primeira coisa, a gente ter uma boa conversa e alinhar a expectativa, né? Muita gente acha que, assim, eu vou operar e vou ficar zerado, zero bala, tranquilo. Mas a pessoa tem um monte de comorbidades, tem um monte de problemas, tem várias coisas que a gente precisa adereçar. Ela não adereça essas coisas, a doença dela continua progredindo e ela, independente de ter operado, continua piorando. Mas não porque a cirurgia deixou ela paraplégica, mas porque às vezes ela mesma não continuou com o cuidado. Todo mundo já teve um paciente que opera e some, muda, desaparece e depois acaba botando a culpa numa coisa que não é. A gente sabe que a cirurgia pode ter complicações, Como né? todas. Até uma extração de dente pode ter complicação. Sim. E normalmente a maioria das complicações são muito menores do que uma cadeira de rodas, paraplegia, né? Paraplegia. E muitas vezes são temporárias também. A maioria das vezes é uma coisa temporária. Fiquei com uma dormência, ali melhorou. Fiquei com um pouco de fraqueza, mas aí melhorou. Muitas vezes ali na manipulação cirúrgica, se a gente conversa, fala, olha, pode ser que isso aconteça, tal. Isso já é uma coisa que desmistifica. Sim. Né? Isso é importante. Mas a gente vê muito isso. São os pacientes que houve uma situação, um telefone sem fio, né? O fulano ficou paraplégico. Mas foi depois de operar a coluna, né? Cara, vai saber o que aconteceu ali, como é que foi isso e há quanto tempo isso faz. Sim. Quem sabe que hoje a gente tem muita técnica muito mais moderna, muita tecnologia que praticamente acaba com os riscos, né? Monitorização, endoscopia, microscópio, tudo. Hoje tem a ressonância que você tem. Hoje você pode fazer ressonância, tomografia, raio-x, tudo no mesmo paciente. Pode fazer a eletroneuromiografia, que é a monitorização, tanto antes da cirurgia, para saber como que tá, como a monitorização intraoperatória. Para quem não sabe, isso é o estudo dos nervos. São alguns fios, né, algumas agulhas que coloca na perna ou no braço, e aí você acaba estudando se o nervo tem sensibilidade, se o nervo tem a função motora, e isso é uma segurança durante a cirurgia. Tem um microscópio extremamente potente que você vê em altíssima resolução, né? Então isso é muito importante também. Às vezes eu tenho um paciente que fala, o meu avô fez cirurgia de coluna e nunca ficou bom, ficou na cadeira de rodas. Aí ele fez em 1980. As coisas mudaram. E o que eu tenho sempre falado com meus pacientes é que você precisa fazer um bom pré-operatório, conversar bastante com o seu médico, tirar todas as dúvidas, saber que toda cirurgia tem o seu cuidado e o pós-operatório, ele é extremamente importante. O pós-operatório, ele faz parte do procedimento cirúrgico, faz parte do acompanhamento cirúrgico. O pós e o acompanhamento também, né? Que às vezes pensa pós-cirúrgico, o dia depois. Não, pós-cirúrgico pode ser 1 ano, né? Sim. Porque se é um paciente que precisa, por exemplo, olha, a gente vai precisar trabalhar aqui essa questão do exercício, essa questão da nutrição, né? E o paciente vai ter que te ajudar com isso também. Só a cirurgia, muitas vezes, realmente não vai ser o suficiente se ela for feita e depois o paciente se abandonar. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso que
eu pego no pé dos pacientes, eu falo muito na minha página, não abandone seu médico, tire Não suas abandone seu médico, é ótimo. dúvidas, cuide da sua ferida operatória, faça uma reabilitação neuromuscular, faça fisioterapia, né, para melhorar cada vez mais o seu pós-operatório. Fora que o médico, ele é um meio, ele não é um fim. Então, às vezes, interromper a doença, por exemplo, uma hérnia de disco, às vezes o seu nervo já está Já estava machucado. machucado, você já tem alteração neurológica e você precisa interromper a doença. Aí o neurocirurgião de coluna vai lá, interrompe a doença, mas ele mantém a dor. Virou uma dor crônica, precisa de outros tipos de Ser tratamento, né? tratado como tal. Exatamente. E aí, e isso é uma coisa que a gente foi aprendendo há pouco tempo, né? Que existe dor, né? Não é uma responsabilidade quase que nova, né? Mais Sim. recente, né? E aí começamos a fazer também, né? Não é desde sempre, né? Então, isso é uma coisa, todo mundo já vai falar, um médico falou pro meu avô que não tinha o que fazer, que dói mesmo, é isso aí. É. E Que quais naquela são, época, né? e quais são os mitos e verdades que você acha, ou que você mais ouve, e as verdades que você tem sobre a coluna? Essa é a principal, é essa de tenho medo de operar que eu vou ficar paraplégico. Às vezes, tipo, como até a gente já comentou de uma outra vez, você tem de operar, mas a infiltração, a pessoa já acha que pode É. acontecer, né? Que ela vai botar o material da artrodese, os parafusos, depois vai ter que tirar. Ou que não vai passar no banco, Não né? vai conseguir passar no banco, não vai conseguir entrar no avião, que vai apitar o O radar, radar. que não pode fazer ressonância depois, tem isso. Isso é um mito agora, né? Que já foi, né? É. Mas até hoje a gente recebe às vezes cartinha pedindo pra liberar, né? Mas acabou virando mito. E as verdades? A verdade é que não adianta fazer só a cirurgia, né? Você tem que acompanhar, tem que tratar outras coisas também, né? Que a cirurgia pode sim reverter um déficit, dependendo do que for, do timing que for feita. Então, uma pessoa que tem uma disfunção, às vezes até mesmo uma paraparesia, uma fraqueza, isso pode reverter com a cirurgia? Pode, mas depende da cirurgia, depende do caso, depende de muita coisa, né? Tem complicação na cirurgia? Tem, isso é verdade, tem complicação, mas a gente trabalha para evitar, usando o material correto, indicando a cirurgia certa, né? Muitas vezes a gente vê, uma cirurgia que a gente poderia fazer com o mínimo necessário, né? E eventualmente o paciente acha que, enfim, você vai passar a parafuso da cordeira inteira como se fosse uma escoliose. É claro que isso vai aumentar o risco. Se for necessário, tudo bem. Mas se for uma coisa pequena, local, que você possa tratar de forma pontual, você vai ganhar muito mais segurança. Sim, exatamente. Então, essa Boa, aqui é a boa. ideia. É muito interessante das doenças cerebrais agora, né? Os pacientes perguntam muito se vai sair sem falar, sair sem se mexer, se vai perder a memória, né? E isso depende muito de cada área cerebral, né, Rafael? Você consegue falar um pouquinho para nós, pelo menos as principais áreas cerebrais, o que é responsável? Então, o lobo frontal, que é a frente, o que se é responsável pelo quê? Aqui os lobos temporais, que são as laterais, o que é responsável. Acho que valeria a pena falar um pouco disso. Vale, para ser bem resumidão, assim, né? Aqui no finalzinho do lobo frontal, a gente tem ali o giro motor, né? Que ali é, área motora, né? Aquilo ali a gente não mexe, É né? temido. Mais abaixo ali no temporal a gente encontra áreas da fala, por exemplo, entre outros, né? Mas acho que as principais aqui que o que o pessoal mais pergunta, poxa, mas eu vou ficar sem falar, vou ficar vou ficar paralisado, né? E lembrar também que apesar de a gente ter o giro motor aqui, né? Ele vai descer, né? O feixe de nervo vai descer, vai passar pelo meio do cérebro. Então ali também é uma área perigosa, né? Sim. Áreas da visão aqui atrás, que também um pouco delas passa lá do olho, passa um pouquinho pelo lobo temporal. Então, muitas vezes a gente tem um déficit pequeno de visão por causa de um AVC, por exemplo. Aí, às vezes, não faz sentido. Poxa, mas o AVC foi lobo temporal, por que ficou com a perda da visão? Porque pegou ali a radiação, óbvio, né? Então, é importante também entender que aquilo ali faz um caminho, né? Então, não é só ali, mas também, às vezes, no meio do cérebro, se aparecer alguma coisa, você também pode ter o Sim. déficit. A gente tem que entender isso. Hoje, a gente tem, por exemplo, a tractografia. Facilita muito. A gente consegue ver esses feixes da ressonância e saber exatamente onde está. E aí, acho que entra uma coisa também que é muito importante, né? Que é a gente saber conversar com o paciente. Olha, vamos supor, um senhor de 99 anos que tem um tumor numa área
da fala. E ele tem várias comorbidades, ele, enfim, vamos dizer, um câncer metastático, tá ali na área da fala, e ele não tá com a fala afetada ainda. Eu acho que é questão de falar com a família e falar, olha, gente, a gente até pode operar esse tumor. Mas será que a gente vai estar fazendo uma coisa boa para esse paciente idoso, tirar a fala dele, ou seja, ele não consegue mais interagir com ninguém, sendo que a gente não vai prolongar muito a vida dele, né? E a gente provavelmente vai acrescentar só dar um déficit para ele e talvez a gente piore a qualidade de vida dele. Ou isso, invertendo isso, a gente tem um tumor ali no mesmo local, mas que é um paciente mais jovem, que tem uma expectativa de vida maior. Será que não vale a pena a gente fazer uma ressecção subtotal, o máximo que a gente puder, mas usando tudo que a gente puder de tecnologia para preservar o máximo a área da fala, para ele não ter esse déficit, ou se tiver que isso seja temporário, pelo menos, né? E tentar fazer uma coisa mais arriscada em prol de uma chance de uma vida consideravelmente maior, né? Com mais qualidade de vida. Então, assim, acho que é por aí, sabe? A gente Sim. entender também o que a gente está fazendo para qual paciente. É isso, eu acho bacana você ter falado, porque o cirurgião, independente se é neurocirurgião, enfim, qualquer cirurgião, qualquer médico, ele tem que ponderar até onde ele tem que ir, né? Nós temos o nosso limite, porque nós estamos lidando com um ser humano. Então, será que vale a pena? O quanto vale a pena ser agressivo? O paciente vai aguentar uma cirurgia dessa, que é a história se o senhor idoso pode fazer uma cirurgia de coluna. Pode, mas depende. Tudo pode, mas depende, né? Então, acho que eu gosto muito de sentar, às vezes, quando chega a esses casos, sentar com a família, com o paciente e conversar. O que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo? A verdade é essa e essa. Os problemas são esse, a solução é essa. Quanto vale a pena ir? Ah, doutor, acho que não vale a pena, vamos levar por esse caminho. Tá bom, tá ótimo, não tá errado, não tá praticando a má medicina. Você tá praticando uma boa medicina, você tem que ter empatia o também. contrário, né? É. O que a família tá, assim, qual a expectativa dela? Porque se ela tá achando na cabeça dela que vai entrar, vai operar, vai ficar tudo bem. Às vezes não é isso, né? É. E aí ela fala, peraí, se for pra ser assim, então eu não quero. Perfeito. Perfeito. Né? Exatamente. Eu já tive um paciente de coluna, né? Que ele tinha um tumor de vértebra, né? Era um paciente muito idoso. E tinha muita dor. E estava muito chateado com dor. E aí, eu olhando aquilo, eu falei assim, olha, não é uma boa ideia a gente operar esse tumor. Ele tinha comorbidade, até cardíaca, tinha um monte de coisa. E assim, pra gente fazer uma corpectomia, tirar aquela vértebra toda, passar um monte de parafuso com risco de sangramento, ele não tinha um risco cirúrgico legal, era proibitivo, né? A gente optou por uma infiltração. Poxa, legal, né? O convênio negou. Entendi. E o argumento do auditor foi, não, esse caso aqui, pelo exame aqui, ele não viu, pelo exame aqui, isso aí era para ser uma corpectomia. Entendi. Então, assim, né, a gente já tem que evoluir muito nesse sentido, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Às vezes tem que fazer o menos invasivo para se tornar mais... O que não quer dizer você sempre fazer o menos invasivo, né? Vão ter casos ali que realmente, né, todo mundo já passou por isso, que o ideal é o mais invasivo. Sim, Né? Mas aí é aquela coisa, estudar o caso, entender o caso, sim. e o que você falou, o que a gente quer, né? Para mim, isso eu vou até usar agora no consultório. Mas é certo. Tem mais alguma pergunta aí, André, por enquanto? Perguntaram aqui se antes da cirurgia, se é importante mudar a alimentação. Mudar a alimentação? Acho que Alimentação antes da cirurgia. não, só ficar em jejum, conforme o seu médico orientar. Normalmente são algumas horas, depende do tipo de cirurgia, se é sedação, se é anestesia geral. Mas você fazer o jejum antes da cirurgia, porque provavelmente você vai ser entubada, vai ficar com ventilação mecânica durante a cirurgia. Então é uma segurança mais para o anestesista e para você, obviamente. Mas mudar a alimentação, acho que não. Eu né? acho que, assim, isso a gente tava falando, tipo assim, no dia antes, né? Mas talvez a pessoa quis dizer assim, 6 meses antes. Só que dificilmente a gente sabe com essa antecedência, né? É, Mas... Perder peso? isso é bom. Agora, boa pergunta. Isso é bom. Agora sim. Principalmente para a coluna, né? E parar de fumar, é ótimo também. Sabe que eu estava vendo ontem um programa na TV que é de cirurgia e lá nos Estados Unidos. E a moça ia fazer uma cirurgia plástica e ela fumou até 2 dias antes da cirurgia. Nossa. Ele cancelou a cirurgia dela, falou, você vai parar de fumar, sua cirurgia vai ser daqui 12 semanas. Eu não quero saber. E ele fez um contrato com ela,
de papel que ela ia parar de fumar. Porque, assim, não é só você fazer a cirurgia, tem a segurança do paciente na sua mão. Você é responsável por aquele momento. Ele não pode botar em risco. Não pode. A gente não pode entrar em risco, ficar em risco por causa de alguém que não seguiu o que a gente pediu, né? Teve Fica até muito complicado. Teve até um paciente meu que parou de fumar por conta da cirurgia, no pós-operatório, e parou de fumar. Já aproveitou Já e foi. tocou o piloto automático. Foi bom para ele. Tem mais alguma pergunta? Quantos dias dura o pós-operatório para a pessoa começar a andar novamente, tudo mais? Provavelmente cirurgia de coluna, né? Vai depender da cirurgia, né? Hoje a gente faz o mínimo invasivo possível, né? Tem casos que eu opero hoje e no dia seguinte o paciente já está andando e já vai embora para casa, inclusive. Semana passada nós operamos um caso, na sexta-feira, no sábado o paciente estava de pé e já foi embora para casa já. Eu já vi alguns relatos do pessoal dos Estados Unidos que eles estão cada vez mais agressivos nisso daí, né? Então, assim, o pessoal começando a fisioterapia no dia da cirurgia. É, No dia seguinte, assim, tá? exatamente. Eu acho que é por Aqui a aí. gente faz isso também. É. A gente faz isso também. Eu e o Dr. Rafael, a gente faz isso, seu xará. Por quê? Isso é O ótimo. corpo precisa se reabilitar, né? Você tem musculatura, você tem que ter energia, você tem que mexer. Então, se você opera e no dia seguinte você está de pé, está dando uns passos, aguenta a dor, toma remédio, Segue em frente. a sua evolução vai ser muito melhor do que o paciente que fica na cama por muito tempo, perdendo massa muscular, porque as pessoas acham que não perde Atrofiando. massa muscular você ficar 10 dias deitado no hospital. Só perde. Você só perde massa muscular, entendeu? Então você começa a fazer uma fisioterapia precoce, depois um pilates, vai para academia, a sua evolução é muito melhor. Isso é uma mudança muito grande, porque a gente está falando disso agora, mas a gente sabe que há pouco tempo se recomendava 3, 6 meses de repouso, É, que hoje em dia a gente sabe que não é uma coisa tão boa assim. sim, isso para qualquer tipo de cirurgia, Não né? é que não é para ter repouso nenhum. Mesmo na aberta. Mesmo na aberta. Semana passada nós operamos a aberta pela frente e por trás, né? Que chama 360, né? Que é na frente e atrás. Isso foi na sexta-feira, a cirurgia acabou, acho que umas 16 horas, talvez, 15 horas da tarde. Umas 15 horas. No sábado, 1 hora da tarde, ele já estava em casa já. Andando, foi Excelente. embora andando. Excelente. E assim, é lógico que tudo bem, vão ter exceções, tá? Claro. Então, o paciente operou uma escoliose, tá cheio de dor, beleza, tudo bem, vamos esperar mais um pouco. Isso, claro. Mas, em geral, A dor ela é individual, o pós-operatório ela é individual. Nós estamos falando de uma maneira geral. O ideal é você andar e se movimentar o quanto antes. E uma coisa, Rafael, que a gente estava falando muito de pós-operatório. As pessoas acham que só tem uma técnica cirúrgica. Ah, porque o meu tio colocou os pinos aqui atrás, tem um corte desse tamanho. Ah, o meu irmão fez um corte desse tamanho. Para cada corpo tem uma técnica, para cada doença tem uma técnica. cada paciente pode ser que mude também a técnica. Exatamente. Tem cirurgião que ele só faz uma determinada técnica. Então, tem várias questões que não é receita de bolo. Não né? é mesmo? Tem técnica que você, por exemplo, no caso da hérnia de disco, você só tira a hérnia, deixa o disco lá dentro. Tem casos que você tira tudo e coloca uma prótese no meio. Passa parafuso. Tem parafuso, que são os pinos, né? Cervical, a gente não tem, às vezes não tem o parafuso, mas tem ali tirar o disco e botar a prótese. e por aí vai. Exatamente. Cervical você pode fazer pela frente ou por trás, né? Tem várias técnicas, né? Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Tá. Pode continuar. Pode continuar? Tá. Quanto tempo tem de live? 15 minutos de live? Tá. Não, Tá só bom. para o pessoal fazer mais perguntas. Tá bom, entendi. Bom, o que você... A gente estava falando muito dos mitos e verdades. Então, os mitos das doenças cerebrais, qual que você acha de cirurgia que você já ouviu? Eu acho que o maior mito é que a pessoa vai morrer se operar o cérebro, né? Que é uma coisa que é muito comum, né? Que o risco de morte é elevadíssimo, né? Ou então que sequela é garantido, né? Você já viu? Não, Sim. eu sei que vai ter sequela. Não, mas peraí. Qual é a cirurgia que é? Né? Uhum. Então, acho que isso é o principal, né? E, enfim, acho que esse é o mais, assim, o que eu mais vejo, né? Que é esse, né? A pessoa achar que ou que é uma coisa assim que vai morrer ou que é certo de ter sequela. Fora isso, eu acho que começa a entrar nos mitos individuais de cada um. Né? Tá. Cada um vai, às vezes, fantasiando. Então, a pessoa tem um meningioma,
que é um tumor benigno, mas ela entende que como é no cérebro, ela vai morrer, né? Você olha, você fala, cara, isso aqui é muito idioma, vamos fazer a Sim. biópsia. E o cara fala, não, tô tudo bem, olha, tô tranquilo, confio no seu trabalho, mas eu sei que realmente não vai dar. Eu falei, não se despede não, que não é isso. Já aconteceu assim, mais de uma vez, é uma coisa que a gente lida com um pouco de humor, mas é por causa de uma falta de Claro. educação da população, né? Claro. Você opera com música, não? Eu gosto, sabia? É? É. Eu tenho uma playlist para coluna, uma playlist para cérebro. Você A também? gente, a gente tinha inclusive chamava artrodese, e tinha uma que chamava neurisma, Ah, é? que era de crânio e eu de coluna, Aham. isso lá na residência, né? O que Hoje em você ouve dia, normalmente? hoje em dia eu fiz uma playlist com eu gosto, cara, eu assim, operando, né? Eu gosto de coisa mais suave assim e que eu tô acostumado, sabe? Tá. Você bota um rockzinho, às vezes um country, né? Eu tenho um colega, o Dr. Eloy, que gosta de ouvir música clássica. Eu também. Você gosta de ouvir música música clássica? clássica, blues e jazz. Também. Eu nada contra, eu gosto dos três. Eu me acostumei até, eu não estava acostumado, né? Mas depois de operar muito com ele, eu acostumei com música clássica. É, Hoje em dia, bem, no começo, cadê meu rock, né? Cadê a bateria, né? eu gosto. Mas, Eu gosto de operar com música clássica, acho gostoso. e o jazz também acho que dá né? Dá É. uma calmadinha. Mas assim, e também muitas vezes eu pergunto pro paciente o que você gosta de ouvir, né? Pra deixar um pouquinho ali Claro. antes da anestesia. Às vezes o paciente não quer ouvir nada, né? Hoje, você faz cirurgia com o paciente acordado? Olha, faz muito tempo que eu não faço. Já fiz, especialmente na residência. Hoje em dia faz muito tempo que eu não faço. Você tem feito bastante? Não, também não. A gente faz mais coluna, né? É. Mas para quem não sabe, dá para fazer cirurgia com o paciente acordado, né? Existem algumas áreas cerebrais, por exemplo, um tumor na área da fala. Então, você quer preservar a fala, até quer ter uma maior segurança, você faz com o paciente acordado, o paciente não sente dor, e aí você pode fazer perguntas básicas, como é o seu nome, que país que você vive, até perguntas um pouco mais complexas, né? Geralmente tem uma pessoa lá para isso, né? Tem área É. para isso. Né? E acho que até hoje a principal indicação é essa, da área da fala, né? Da área da fala, né? Às vezes aparece na TV uma coisa assim, nossa, cirurgia acordada. Tocando violino. Nada contra, mas assim, pra gente isso é meio que assim, sim, cirurgia acordada. Também não é uma coisa E do ano também passado, não né? sim, não é uma coisa também que é obrigatório, não. Isso aqui tem que fazer acordado. Também Aham. não é assim. Né? Exatamente. Mas acho que isso é um grande mito, né? Acho que esse é um grande mito, É. né? A fantasia da cirurgia acordada, né? Você gosta de cirurgia longa? Eu lembro que eu tinha um chefe na residência que falava: neurocirurgião gosta de cirurgia longa, de 12 horas de cirurgias, 15 horas operando, Cara, ou você gosta de fazer e É resolver? muito bom quando a gente resolve rapidinho, né? Porque todo mundo fica mais tranquilo, deixa a gente, quem estiver com a gente operando, ou anestesista, todo mundo, assim, é menos desgastante, né? Mas, assim, o que eu gosto mesmo é quando a cirurgia resolve o problema. Então, se tiver que ser... Qual foi a sua cirurgia mais longa? A minha foi 26 horas. A minha, acho que 19. Uma MAVE, na Nossa. residência. A minha era um tumor de base de crânio. Nossa É. senhora. Na Também residência? residência. É. Essas coisas fora da residência assim, mais difícil, né? Mas aparece. Aparece. Tem mais duas perguntas. Vamos lá. Uma é, qual o tamanho desse parafuso que você falou, que coloca na lombar? E se depois que faz a artrodese, se a pessoa perde mais a mobilidade, se fica meio engessada, por causa da cirurgia. Pergunta legal, né? Tem Essa é vários boa. tamanhos de parafuso, né? O parafuso da lombar ele é maior, né? Vamos botar aqui, ó, um dedo assim, isso aqui podia ser um parafuso, né? Podia. E tem parafusos maiores, né? Vão aumentando de tamanho. Então a gente olha no exame do paciente e vê o tamanho ali das estruturas ósseas. A gente vê qual o parafuso ideal para ali. A gente pode até medir isso, né? Nem sempre a gente precisa medir milimetricamente, mas a gente pode olhar, pode medir e ter uma noção. E o da cervical é um parafusinho pequenininho, que parece um parafuso de que você prende a alguma coisa, enfim, algum De móvel, alguma plástico, coisa. aí é pequeno mesmo. E aí tem um padrão, né? Para mulher, para homem, um corpo menorzinho, um corpo maior, mas é mais ou menos o tamanho do dedo mínimo, né? Por aí. Não a grossura, né, pessoal? O tamanho mesmo, o Tamanho. comprimento. E a mobilidade depende muito, né? Mas normalmente não perde, não. Normalmente no pet. Tem uma cirurgia que eu acho que é a mais importante de perder, que é o occipital cervical, né? Sim. Não sei se você faz muito, eu não faço muito. Essa perde. Mas, por exemplo, cervical, um nível, paciente de 50, 60, 40 e poucos anos, não perde nada. Lombar também, um nível. Eu tenho paciente que depois de um mês estava andando.
os 3 meses, estava andando de moto normalmente, né? Normalmente eu peço também no pós-operatório, quando o paciente já está bem na fisioterapia, de fazer fisioterapia com fortalecimento, analgésica e ganho de amplitude, Ah, para depois de poder movimento. voltar ao movimento natural dele, entendeu? Tem um Excepcional. comentário aqui. Tô falando que não é só no banco, não. Você passar em frente ao ferro velho, aquele imã. Não, isso é um mito. Quem foi que falou? Isso daí é um mito, viu? Eu ia operar, ela passar pelo ferro velho e vou buscar tá lá em cima. Ô, Rafael, deixa eu te perguntar. A gente estuda bastante, né? Neurocirurgia. Eu lembro que quando eu fui fazer uma entrevista de R1, né, para passar, para entrar na residência, na entrevista o chefe perguntou se eu estava pronto para ser neurocirurgião. Caraca, que pergunta difícil. Ele falou Nem assim, sei responder isso hoje. ele falou, você acha que você está pronto para ser neurocirurgião? Para operar a cabeça das pessoas, operar a coluna das pessoas? E a gente sabe que a gente tem que estudar bastante para entrar na residência. Durante a residência, você tem que se dedicar, né? Você tem que estudar muito, você tem que ver cirurgia, você tem que aprender a operar, você tem que operar. E até hoje, você tem que ser uma pessoa dedicada à neurocirurgia. Não tem como tem você operar uma vez por mês, não tem como Não você pode ser um bico. não pode, não tem como você estudar de vez em quando. Eu acho lamentável você não discutir os casos com pessoas mais velhas, Sim, pedir é um opinião. desperdício, inclusive. É um né? desperdício. Ou mesmo com um colega, falar, Sim. pô, Rafael, o que você faria aqui nesse caso? Eu faria a mesma coisa. Legal. Isso não é dúvida, isso não é insegurança, isso é fazer o melhor para o seu paciente, né? Então, nós temos uma carga horária de estudo, sempre vai ser muito alta, né? Você tem algum hobby? Você curte fazer alguma coisa? Porque você falou de Krav Maga, tudo. O que você gosta de fazer para sair do mundo da neurocirurgia, o mundo da medicina? Sempre gostei de luta, né? Eu não consigo, ainda não consegui voltar a treinar sempre, né? E todo mundo fala que eu sou doido porque eu vou quebrar a mão. Alguns têm razão, inclusive algumas que já falaram isso pra mim já quebraram a mão, mas eu continuo gostando, né? Pra mim isso é o principal. Então luta, academia, né? Pra mim assim o que eu mais gosto de fazer fora, né? E lógico, que todo mundo gosta de passear, viajar, isso não é, eu não acho que isso é um hobby, isso é vida, né? Viver. Tá. Né? Mas para mim o principal é isso, atividade física, né? Mas especificamente luta. Eu também gosto de ler alguma coisa diferente de medicina. Não sei se você também gosta, mas às Eu vezes. gosto, eu gosto. Às vezes eu tô lá, eu olho, tem 50 abas abertas, aí uma é sobre, sei lá, o Egito Antigo, a outra é Isso. uma raça de cachorro, tipo, uma coisa assim É. aleatória. Isso que é legal, acho legal. Eu O gosto mundo é muito tão da grande. filosofia e arte, eu gosto Também. bastante. Principalmente arte, eu gosto muito. Também gosto muito. Eu tenho até, eu tinha, não sei se vai voltar a ter o Telegram, né? O Telegram tinha um canal lá de que todo dia um monte de quadro diferente eu ficava lendo, estudando. Eu vou até fazer tá Tá na live. na live, eu não sei nem se ela tá assistindo. Eu tenho uma professora de italiano, porque eu também gosto muito de estudar idioma, né? Também gosto. Nossa, sou apaixonado por Italiano, então? nossa, nem me fala. E ela sabe muito de arte. Muito, 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 muito. E nós vamos fazer uma live sobre arte e medicina. Então, Cara, ela explicando a arte, aquela arquitetura, o porquê que desenhou aquele corpo, o porquê desenhou aquele gesto, e eu vou explicar, porque o bíceps está correto, o que liga, o abdômen, quais são os músculos do eu abdômen. cheguei a fazer alguns posts de arte e neurocirurgia. Eu sei, Tem um eu livro, sei, né? eu sei, eu sei. Chegou a ver. É legal pra caramba, né? Pô, é muito legal. E muito assim, legal. como que as pessoas às vezes interpretavam aquilo ali naquela época, daquele jeito que era, né? Então, assim, isso é. Eu gosto muito de Fã. arte, eu gosto muito de jogar tênis. Eu sou apaixonado, legal. assistir tênis, jogar tênis. Legal. Tem um grupo no WhatsApp de tenistas, tênis. eu gosto bastante. Semana passada entrevistei o Paulo Camargo também, que é Tenista. ex-tenista também, muito legal. Bom, a gente está chegando na nossa reta final. Acho que foi muito legal. Foi um. Mais uma dúvida aqui. Vamos lá. Quem faz a cirurgia pode praticar qualquer esporte desse de luta que você falou? Sempre tem essa pergunta. Bom, a resposta geral é sim, mas tem uma vírgula. Sim, vírgula. Só que a gente tem que ver qual cirurgia que foi, por que foi feita a cirurgia, né? Quais as limitações que a gente vai ter, né? E sempre tem que ter uma conversa ali, tá?
direta ou indireta do médico com o profissional que vai fazer esse treino. Vai ser acompanhado por alguém. Então, é importante, né, que se respeite as limitações, né? Então, todo mundo que eu conheço que é professor de luta, todo mundo entende muito bem isso. Isso é muito tranquilo, né? O meu médico falou que eu não posso fazer isso e isso. E, cara, eu, assim, pelo menos eu não sei você, acho que também. Eu sempre tô super disponível para meus pacientes quando eles querem. Já Claro, falei com o personal trainer, já falei com o fisioterapeuta, já falei com o claro. quiroprata, já falei com o professor de tudo que você pode imaginar, pra gente chegar num consenso. Sim. Você perde 5 minutos da sua vida, cara, e você às vezes resolve um problema do paciente que vai poder voltar a Não. fazer. E coisa simples, Rafael. Coisa simples. Tinha uma paciente que eu operei a cervical. Ela nunca mais tinha andado de bicicleta. E a primeira pergunta que ela fez é: posso usar salto alto? E a segunda: posso andar de bicicleta? Coisa simples. Não estamos falando de luta, de nenhum esporte Salto alto, complexo. Entendeu? É coisa simples e pode, né? Você tem que ter esse contato. A Dani falou que ela fez 2 cirurgias na cervical e ela perguntou se ela pode fazer boxe. Então, é isso, esse que é a pergunta difícil pra gente, porque eu não conheço a Dani, infelizmente. Eu conheço, eu operei a cervical dela. Então. Mas vamos supor que Ela você não pode fazer estivesse aqui. boxe? Pode. Pode. Já faz tempo a cirurgia dela. Mas foi ótimo. Então, ó, beleza, ele conhece a Dani, ó, tá liberada. Mas imagina se você não estivesse aqui, ou se fosse a paciente que a gente não conhece. Exato. Cara, como que a gente vai falar isso? A gente vai saber o que aconteceu nessa cervical? Só cuidado pra não quebrar o nariz, pelo amor de Deus, hein? A gente não opera A gente nariz. não conserta. Vai querer lutar com o popó aí. Dani, você liga na clínica, lá no instituto, marca consulta, que ele vai te falar se O pode. que dizer para um jovem que sonha ser neurocirurgião? Que caminho, o que ele tem que fazer? Boa pergunta. É. Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Qual é a dica hoje? Se tem algum acadêmico de medicina ou se você fosse o pai do Rafael e falasse, eu quero fazer neurocirurgia, o que você falaria? Cara, acho que a primeira coisa é, beleza, então já que você decidiu, vai ver todas as outras especialidades, né, para você conhecer tudo. Porque você depois vai estudar só neurocirurgia, então esse é o primeiro passo. E vai que você se encanta com alguma outra coisa também. Então acho que isso é o mais importante. Tentar conhecer o máximo da medicina. Aproveitar a medicina, aproveitar a faculdade. Às vezes vocês aí, alunos, fazendo a faculdade como se fosse um preparatório para residência. Cara, não é só isso. Você está estudando medicina. Tem um monte de coisa para você aproveitar legal aí, É. para você conhecer, para você descobrir. E você vai concordar comigo. Tem coisa que você aprende em outra área que do nada você puxa uma cartinha da manga e serve para um paciente que está precisando daquilo ali. Porque antes de ser neurocirurgião, você é médico. Então, às vezes eu estou com um paciente, eu puxo uma carta da psiquiatria, eu puxo uma carta da cardiologia, Que você estudou tanto, né? né? Da nutrologia, Sim. né? Então, assim, Da plástica. exatamente, você tem que saber um pouco técnica, um pouco da cirurgia plástica, senão a ferida operatória vai ficar péssima, né? Você não pode... Não é porque você fez uma cirurgia de um tumor cerebral, resolveu a doença, que você precisa vai ficar horrível. deixar uma então. cicatriz péssima. Às vezes realmente fica feia. A pele da pessoa não tem uma boa cicatrização, ela tem uma doença que a cicatrização não é tão Pelo menos a gente boa, se esforça, né? mas você tem que ter esmero. Eu Sim. daria essa dica também, eu daria a dica que você tem que conhecer, fazer uma boa faculdade de medicina. Eu sempre falava, quando eu estava no 6º ano, falava com o pessoal que estava entrando no internato. Você está no internato de ginecologia? Seja ginecologista. É Você está no internato de ortopedia? Seja ortopedista. difícil, mas... Porque você tem que entender aquela área para falar, não, realmente, eu, por exemplo, eu gosto de medicina. Eu gosto de medicina. Também gosto. Eu Não é todo gosto. mundo, mas a gente... Eu gosto de medicina, sabe? Entender um pouquinho, conversar com o colega. Nossa, faz isso, que bacana, não sei o que lá. Então, eu acho muito legal. Mas eu acho que a minha dica principal, que o Ricardo até deu a dica aqui da pergunta, é independente do que você vai fazer na área da medicina, você não pode esquecer que você está lidando com um ser humano e que aquele ser humano, aquela pessoa, tem uma vida, tem uma casa, ele, às vezes, ele é a fonte financeira da família, ele tem entes queridos ao redor dele. Então, independente do que você vai fazer, você precisa se esmerar. Você precisa se dedicar àquele seu paciente. Porque na cirurgia, você não pode ter pressa, você não pode ter falta de atenção. O seu foco, naquele momento, tem que ser 100% ao paciente. Porque para você é apenas mais um dia.
para o seu paciente, É. pode ser o único dia da vida dele para fazer o tratamento dele. E às vezes, você se dedicar, você se esmerar, é muito simples. Às vezes é você conversar um pouco mais com aquele paciente. Contar uma história, a última história. Uma vez, quando eu era acadêmico, eu conversei com um paciente de 14 anos que ia operar um tumor. Eu não sei o que eu falei com ele. Eu sei que ele lutava Muay Thai, queria botar lutar, mas a maneira que eu falei com ele, ele não entendeu nada que eu falei. E ele achou que ele nunca mais poder lutar. E ele, eu saí do quarto, ele começou a chorar, 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 chorar. Eu levei um baita esporro, né? Por que você falou pro moleque? Mas naquele dia eu percebi, cara, eu preciso me comunicar melhor com os pacientes, né? É, E comecei a fazer aquilo que você fazia. Ouvir outros mais velhos falando, procurar saber e aprender a ter essa comunicação. Porque às exatamente. vezes, só de você não explicar direito pro paciente, você causa um dano enorme que você nem imaginava. Exatamente. Vamos lá. Finalizando na live, então, resumindo, o ortopedista cuida dos ossos do corpo humano. E o neurocirurgião Do resto. cuida Tô brincando. Do cérebro, da coluna, dos nervos, dor, distúrbios do movimento, Dos vasos do cérebro dos também. vasos do cérebro, Artérias e tumor veias. cerebral, doenças dos vasos do cérebro, sangramento cerebral, E isso, trauma, né? trauma de crânio, E trauma isso de inclui coluna. o osso do crânio na coluna, mas não os outros ossos, esse conjunto, né? E tudo que tá ali dentro, né? Então, isso aí. basicamente, tudo tá dentro do crânio, tudo tá dentro da coluna e tudo que sai dali também. Vasos que saem dali, nervos que saem dali, tudo que tá ali em volta. Boa. Acho que essa é uma boa definição, né? Perfeito. Para finalizar, então, fazer uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui, para os meus amigos, que é uma coisa que eu acho que independente se você é neurocirurgião, se você é pediatra, independente do que você faça, se você tem uma boa condição financeira, se você não tem, acho que o ser humano procura a felicidade, né? E eu queria saber de você, você pode responder como o Dr. Rafael, ou você pode responder como Rafa, como o Rafael. O que é felicidade? Pra mim, a melhor definição assim, de felicidade é você encontrar a felicidade todos os dias da sua vida. Você encontrar momentos felizes, coisas felizes, você fazer alguém feliz, você ter a opção de dizer sim para o que você quer, dizer não para o que você não quer, né? Você ter à sua volta as pessoas que você ama, você poder ter capacidade de trabalhar e servir a quem você ama ou a quem você cuida, né? No caso, nossos pacientes, nossos familiares, filhos, mães, pais, irmãos. E acho que se você consegue encontrar todo dia um motivo para ser feliz, isso é felicidade para mim. Perfeito. Obrigado. Obrigado a você. Pessoal, chegamos mais no final de um episódio. Muito café de conhecimento também, como meu amigo Ricardo aqui falou para mim. Aproveito e falo de novo aqui, tem um sininho aqui para você dar um joinha, para você seguir a nossa página no YouTube. Você percebeu que aqui tem de tudo, tem tenista, tem o Dr. Bactéria que veio falar sobre saúde Bacana. pública. Tem a semana que vem vai ter uma pessoa muito especial. Hoje teve um papo muito especial, um pouco mais técnico, mas eu acho que para poder levar informação de o que é o neurocirurgião, então achei um papo excelente. Aqui tem de tudo, pessoas inteligentes, pessoas sérias, falando falando com seriedade sobre todos os assuntos. Então eu desejo para você saúde e felicidade e até a semana que vem.